todos. Estamos iniciando agora a segunda etapa das nossas discussões, fazendo agora a introdução mais propriamente do que é o nosso desenvolvimento com o Immanuel Kant, né, o pensamento moderno de Kant. Kant vai fazer um pouco de uma mistura entre empirismo e racionalismo, por isso que a final da nossa primeira unidade envolvia essa discussão entre empiristas e racionalistas, para desenvolver o que ele vai chamar de maioridade humana, um momento em que o homem supera a sua menoridade. Esse movimento é conhecido por nós como iluminismo, é um período histórico bastante relevante do desenvolvimento, tanto da literatura, filosofia, e esse Aufklärung, esse momento de maioridade, se dá quando se vencem esses dois grandes desafios, a preguiça e a covardia, porque preguiçosamente nós preferimos continuar do jeito em que estamos, sendo levados, e covardemente nós não assumimos a responsabilidade pelos nossos próprios atos, por aquilo que seria nos criar, né, nos fazer sujeitos. Da mesma forma, é possível dizer que a maioridade ela traz consigo o benefício da liberdade de sermos aquilo que somos. Ou seja, nesse sentido, seria algo desejável pelos homens. Vencer a preguiça e a covardia que nos mantém na menoridade seria algo desejável por poder ser aquilo que verdadeiramente somos. Apesar de, como sabemos e bem compreendemos, não ser algo tão simples de ser conquistado. Não é algo tão simples e Kant coloca um ponto bem definido, porque, em geral, a nossa forma de tentar vencer é uma forma que ele vai chamar de revolucionária, ou seja, fazer uma grande revolução, mas não uma reforma, mudar de verdade o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser. O que seria uma revolução no contexto do que observamos? Seria o racionalismo em relação à Idade Média, é revolucionário, mas não reforma, não faz o homem pensar de um jeito diferente, por mais que dê um salto gigantesco. Seria o empirismo em relação ao racionalismo, ele revoluciona, muda o jeito de pensar, mas não reforma, não faz o sujeito tornar-se responsável pelos seus atos. E por causa disso, acaba sendo ainda algo preguiçoso, ainda algo covarde. Ou seja, para o Kant não basta pura e simplesmente fazer um uso público da razão, mostrando-se para os outros, e também se deve tomar cuidado com o uso privado da razão, quando alguém quer falar para o público, mas há uma manutenção daquilo que se tinha como comportamento. Há uma manutenção de comportamentos da menoridade. Não se avança para uma maioridade efetiva. O que seria necessário para um avanço para a maioridade efetiva? Seria necessário fazer, de fato, o domínio do conhecimento. Como? E aí o Kant começa a discutir com aquelas duas revoluções que nós nomeamos, racionalismo e empirismo. Aonde estariam o potencial revolucionário deles, mas aonde estaria também a fragilidade que não os torna uma reforma, de acordo com Kant. E aí agora nós vamos ler a citação. As citações anteriores são todas de um texto chamado Que é Esclarecimento. A partir de agora nós entramos num outro texto que chama Crítica da Razão Pura. Diz o Kant: nenhum conhecimento em nós precede a experiência e todo ele começa com ela. Assim como os empiristas tinham dito, e aí tem um potencial revolucionário dos empiristas, o conhecimento começa com a experiência.
Porém, vai dizer o Kant, mas, embora todo o conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. O que ele quer dizer com isso? O conhecimento começa com a experiência, mas já existem bases que existem antes da experiência e que nos permitem começar o conhecimento. Essas bases são chamadas de a priori. Elas existiriam antes do conhecimento sensível. O que é um conhecimento sensível, pura e simplesmente? É aquilo que o Kant vai chamar de fenômeno. As coisas como elas se apresentam para nós. As coisas como elas estão aparentes, estão postas para um conhecimento sensível, um conhecimento que envolve os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, e gosto, né. Estes sentidos nos dão conhecimentos dos fenômenos, das coisas como elas se apresentam para nós. Então, se nós tivermos algum tipo de deficiência em algum desses sentidos, a nossa compreensão do fenômeno vai ser prejudicada por essa deficiência que possuímos. O que vai fazer com que o fenômeno para nós possa ser diferente de um fenômeno para outros. E este é um risco das coisas tais quais elas se aparecem, se apresentam para nós, porque isso não representa as coisas como elas são em si, que é o que o Kant vai chamar de númenos. As coisas como elas são não necessariamente representam as coisas como elas se apresentam para nós. Os fenômenos, as coisas como elas aparecem, podem ser diferentes dos números, as coisas como elas são. E daí, então, o Kant vai começar a descrever formas de conhecer o mundo. Uma dessas formas seriam juízos analíticos a priori, quando eu vou retirando da coisa aquilo que já está dentro da coisa, sem precisar passar pela experiência. Por uma questão de necessidade, a coisa já traz em si aquilo do que eu vou falar. São juízos que estão envolvidos com a metafísica, por exemplo. Então, nós teríamos uma relação como dizer que Deus é perfeito, estaria dentro do próprio conceito de Deus, o conceito de perfeição. Por análise, subtração, eu retiro do conceito de Deus aquilo que já está dentro dele, que é o conceito de perfeição, e isso acontece a priori, ou seja, sem a necessidade da experiência sensível. É uma análise porque eu estou retirando do sujeito aquilo que já está dentro dele. O que é diferente de uma síntese, que é quando eu somo a um sujeito aquilo que está fora dele. Então, quando eu digo que Deus é perfeito, já está dentro do conceito de Deus o conceito de perfeição. Mas quando eu digo, por exemplo, que a folha é verde, eu preciso somar o conceito de verde, a cor, à folha. Porque a folha poderia ser amarela também, ou poderia ser avermelhada, ou poderia ser de uma outra tonalidade qualquer. Depende de uma síntese, depende de uma soma. E como depende de uma síntese, depende de uma soma, vai ser feita a posteriori, depois da minha experiência, depois que eu tive contato com a coisa. O que dá, então, essa segunda forma de um conhecimento para o Kant, que seriam juízos sintéticos a posteriori. Nós estaríamos associando os juízos analíticos a priori ao que o racionalismo propõe, já existe uma base, e estaríamos associando os juízos sintéticos a posteriori ao que o empirismo propõe. É necessário partir da experiência, as coisas só podem vir a partir da experiência. É aí que o Kant propõe uma novidade, aquilo que seria uma revolução copernicana, mas que pretende fazer uma reforma do pensamento
e não ser apenas revolucionária. Pretende colocar o homem na sua maioridade de um jeito definitivo. Essa novidade é um juízo sintético, ou seja, que soma coisas, mas feita de uma forma a priori, sem a perspectiva presa exclusivamente à experiência. É aquilo que nós vimos lá no início, de que todo conhecimento começa na experiência, mas não necessariamente a base de todo conhecimento venha da experiência. Então, todo conhecimento começaria por uma síntese, que passa da experiência, mas teria uma base a priori que precede essa experiência, de acordo com o Kant. O que seriam esses juízos sintéticos a priori? Nos juízos sintéticos a priori, falta completamente esse recurso à experiência. Se devo sair do conceito A para conhecer outro conceito B, como ligado a ele, que coisa é essa sobre a qual me apoio e pela qual a síntese se torna possível, visto que aqui não possuo a vantagem de recorrer ao campo da experiência? Tome-se a proposição. Tudo o que acontece tem sua causa. No conceito de algo que acontece, penso na verdade uma experiência a qual precede um tempo e etc. E disso é possível extrair juízos analíticos. Mas o conceito de causa jaz completamente fora daquele conceito e indica algo distinto daquilo que acontece. Não está, portanto, absolutamente contido nessa última representação, o que indicaria que teria que acontecer uma síntese. Esses juízos sintéticos podem ser apresentados, por exemplo, na física. A título de exemplo, quero mencionar apenas algumas proposições, tais como a seguinte: em todas as mudanças do mundo corpóreo, a quantidade da matéria permanece imutável, ou em toda comunicação de movimento, ação e reação, tem que ser sempre iguais entre si. Em ambas, é clara não apenas a necessidade, por conseguinte a sua origem a priori, mas também o fato de serem proposições sintéticas. Pois no conceito de matéria penso não a permanência, mas somente sua presença no espaço pelo preenchimento do mesmo. Portanto, vou efetivamente além do conceito da matéria. Ultrapasso esse conceito. E como ultrapasso esse conceito, não pode ser a priori, não pode ser retirado de dentro dele. Para pensar acrescido a priori ao mesmo algo que não pensara nele. Não estava nele, então eu vou acrescer. Se não estava nele, eu vou acrescer, eu vou fazer uma síntese. Mas essa síntese é não a posteriori, como a síntese que surge a partir da experiência sensível, mediada pelos sentidos, mas a priori, porque ela é a pura razão. A proposição não é, portanto, analítica, mas sintética, e não obstante pensada a priori. Assim, nas restantes proposições da parte pura da ciência da natureza. Isto causa a revolução que o Kant desejava, mas uma revolução que ele pretende ser não apenas revolucionária, no sentido de mexer com tudo, mas trazer um novo preconceito, trazer um novo contexto de imposição, mas reformadora a ponto de permitir que, a partir daí, o pensamento seja novo. E aí nós vamos com uma conclusão trazida por esses dois pensadores, o Reale e o Antiseri. Essa revolução deu-se através de um deslocamento do epicentro da pesquisa física dos objetos para a razão, onde acontece a noção a priori, no objeto seria a partir das experiências a posteriori, para a razão humana, e com a descoberta de que a razão encontra na natureza aquilo mesmo que nela coloca. Ou seja, antes de achar na natureza, de fazer a experiência, a razão já tinha dentro de si. Ou seja, eu vejo na natureza aquilo que já está dentro da minha razão.
É isto que me permitiria, mesmo tendo alguma deficiência na minha experiência, vamos citar um exemplo de alguém que possua um certo grau de daltonismo, que não vai ver o mundo da mesma forma que, uma pessoa não daltônica veria o mundo. O fenômeno não se apresentaria para ele da mesma forma que se apresenta para uma pessoa sem o daltonismo. Isto permitiria que o daltônico e o não daltônico tivessem a mesma forma de compreensão, porque foi a razão que colocou no mundo aquilo que ela busca ver. Eu já tenho em mim as devidas compreensões. E aí o Kant reforma o pensamento, muda o pensamento a partir de uma revolução que não quer se tornar preconceituosa. Sempre existirá o risco de que isso volte a ser preconceituoso, mas a ideia do Kant não era essa. Chegamos então ao nosso contexto neste encontro de hoje e seguimos nos próximos momentos com o desenvolvimento. Obrigado.